1 Samuel, capítulo 22. O ministério e a nossa história acaba se misturando com nossas dores e lutas. As lutas que você tem enfrentado até chegar aqui, as batalhas que você traçou na sua vida, legitimou a sua vinda até esse momento. Eu estou falando para pastores aqui, como o apóstolo disse, que já pensou em desistir. Eu não tenho dúvida que alguns de vocês aqui já passou por um vale tão profundo que pensou em abandonar tudo. Alguns que, como Pedro, de repente, largou a rede e chegou a ir trabalhar, mas lá na pescaria Deus falou contigo e você retornou. Alguns de nós já pensou até mesmo em dar cabo, de repente, pelo fracasso, pelas lutas. Talvez já pensou até mesmo em dar cabo à própria vida. Eu conheço pastores que já pensaram em dar cabo à própria vida pela frustração, pelas dificuldades, e que Deus foi lá com mão forte e resgatou. Se puder abaixar um pouquinho, eu agradeço. Então, Deus nos levantou e nos trouxe até aqui. Eu quero compartilhar com vocês hoje a história de um homem que é muito conhecido. A Bíblia chega a dizer que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E não tem como não fazermos uma análise entre o nosso ministério, o pastoreado que exercemos, e o chamado de Davi e o pastoreado que ele exerceu. Porque no início da caminhada, como pastor, você imagina que Deus vai te dar ovelhas abençoadas, gente preparadas. E eu já tive a experiência de receber aqui na igreja pessoas preparadas, músicos, pastores com teologia, pessoas formadas que estavam aptas para o exercício ministerial. Mas que pelas tantas eu percebi que não eram aquelas ovelhas que iriam me ajudar a levar a obra adiante. Que não eram aqueles irmãos que iriam dar sustentação à obra de Deus. Eu sei que você já passou por isso também. E como dói, às vezes, você sentir a frustração do abandono. Você está contando com aquela pessoa para ajudar no trabalho e aquela pessoa está ausente. Às vezes sai sem explicação, sem dar razão. E pior, às vezes sai falando mal de você. É uma realidade. Mas se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, falando para pastores, e eu confesso aos irmãos que o que eu falar aqui, vocês já pregaram em cima disso. O que eu falar aqui, vocês já ouviram. Qualquer coisa que eu disser, talvez você já viveu. Mas eu quero que você reflita nessa palavra e espero que o Espírito Santo complete aquilo que, aonde eu não chegar, aquilo que eu não conseguir. Eu espero que eu seja canal de Deus para a sua vida. Espero que nessa manhã eu seja a resposta de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Amém? 1 Samuel, capítulo 22. Leia comigo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Se eu pudesse dar um tema, eu diria: os benefícios da caverna de Adulão. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Eu vou lendo e a gente vai compartilhando. O contexto era: Saul, por ciúmes, estava perseguindo Davi.
Era para ele estar agradecendo Davi, porque Davi fez um grande favor para o reino. Davi matou aquele que era o maior rival dos israelitas. Veja se não é assim. Às vezes você faz um bem para alguém e você acredita de verdade que vai receber um agradecimento, um elogio. Às vezes você faz um bem para alguém de outro ministério, ajuda, coopera, e você acredita de verdade que está criando uma conexão, um vínculo, e aquela pessoa enciumada passa a te perseguir por alguma razão. Assim foi a história de Davi. Ele fez um bem, ele não fez um mal, ele fez um bem. Apóstolo Wilson, ele fez um bem. Era para ser agradecido, era para ter sido honrado como inicialmente parecia que seria. Mas daqui a pouco, o ciúme, a inveja, fez de Davi um fugitivo. Mas uma coisa me chama a atenção, e aqui eu começo a extrair as lições. A Bíblia diz que os primeiros a se unir a Davi foram seus irmãos e seu pai e sua mãe. Não tem como levar o ministério adiante sem o apoio da tua família. Quando você é abandonado, quando você é deixado, as pessoas que mais te apoiam são aqueles que às vezes eu e você, como ministros, pastores, desprezamos na caminhada. A gente quer ganhar o mundo, quer fazer evangelismos e rodamos o mundo, mas esquecemos daqueles que, independente da tua situação, da tua posição, sempre vai estar do teu lado. É por isso que às vezes eu estou aconselhando algum irmão, pastor, líder, eu digo, nunca deixe de honrar a tua esposa. Nunca deixe de honrar os teus filhos. Porque no dia das trevas são eles que estarão do teu lado. A Bíblia diz que Davi, quando é perseguido e vai para Adulão, os primeiros a chegar são seus irmãos. E todos da casa de seu pai. Eu queria te aconselhar nesta manhã, e eu não sei se você vai receber com bom grado isto. Mas comece a obra de Deus dentro da tua casa. Pare de olhar o crescimento da igreja para fora. Olhe, porque se o teu pai, a tua mãe, teus irmãos que te conhecem, no lugar onde normalmente você é desonrado, porque a Bíblia diz, o profeta só não tem honra dentro da sua casa e no meio dos seus parentes. Se esses te apoiarem, pode ter certeza que você tem um chamado. Se o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos que te conhecem te apoiarem, o teu chamado veio da parte de Deus. Os mais difíceis de conquistarmos são os de dentro de casa. O teu maior desafio não é contra o diabo. O teu maior desafio é dentro de casa. Fica firme, porque eu vou te falar algo muito sério. O diabo não vai te derrubar. Quem pode te derrubar são os teus familiares. Quem pode falar mal de você e vai estar referendado é o teu pai, é a tua mãe, é os teus irmãos. É a última rácio. Se esses falarem mal de você, eles te conhecem. Se esses falarem mal de você, é complicado. Todo pastor, toda pastora deveria iniciar o seu ministério dentro de casa, discipulando os de dentro de casa, discipulando aqueles que, em tese, biblicamente falando, estão ali e que irão te desonrar. Mas comece trabalhando com eles, para depois ir para os confins da terra. E a Bíblia diz que os seus familiares se juntam a Davi. Ele vai para a caverna de Adulão, se afugentar. Onde é a tua caverna de Adulão? Onde é o lugar do teu refúgio? Adulão era um local que havia um complexo de cavernas.
Era um local onde tinha várias cavernas. E todo pastor tem que ter a sua caverna de Adulão. O local onde você vai refletir. Um local onde você vai recomeçar. Um local onde você vai olhar para dentro de você, de maneira introspecta. Nós somos estrategistas. Nós planejamos a evangelização do nosso bairro. Planejamos a evangelização do nosso município. Nós planejamos a evangelização do nosso estado. Alguns ministérios planejam a evangelização da nação. Mas às vezes nós não temos o Adulão, o local do refúgio, de estar escondido dos olhos do inimigo. Em Adulão, ninguém te alcança. Veja que Saul estava perseguindo Davi, mas não consegue pegar ele em Adulão. Local de refúgio é o local onde o teu inimigo não vai te alcançar. O Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aonde? Em Adulão. Você tem que ter o Adulão. O local onde você se esconde. O local onde você vai com sua família. O local onde teus pecados não são expostos para o mundo. Pessoas podem representar Adulão para você. Homens e mulheres que são teus conselheiros. Pessoas que são ombro. Pessoas que são amigos de verdade, como o apóstolo estava dizendo aqui. Pessoas que você vai poder confessar seus pecados e amanhã você não está exposto, a tua vida não está exposta. Hoje, quem são as pessoas que representam Adulão para você? Que você conta o teu segredo e sabe que ela não vai contar para outro. Que você divide tuas dores. Que você fala dos teus problemas, das tuas dificuldades. O local onde você vai ter refúgio. E você tem absoluta certeza que a sua vida está guardada, segura. E os irmãos de Davi se juntam. E a Bíblia diz que eles foram ficar com Davi. Verso 2, leia comigo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam, a Bíblia usa uma expressão, em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Algumas perguntas nós já fazemos. Como pode em uma caverna caber tanta gente? Como se deu isso? Só tem um jeito prático disso ter ocorrido. Davi está dentro da caverna de Adulão e toda hora chega um. Chega o primeiro. Davi atende. Opa, tudo bem? Tudo bem. Eu quero me unir a você. Então senta aqui, vamos conversar. Quem é você? Eu vou te falar meu currículo. Olha, a minha situação não é fácil. Eu estou vindo morar aqui com você, já começa aqui. Eu estou vindo para a caverna porque eu não tenho casa. Mas me fala mais a teu respeito. Davi devia indagar. Aí ele diz, olha, eu tenho que te falar a verdade e não tem como esconder de você. Eu estou passando um momento de muitas dificuldades. Eu estou passando por muitas dificuldades. Eu posso ficar aqui com você? Davi diz, pode. Pode vir, fica aqui comigo. E Davi começa a se aproximar desse que está passando dificuldades. O que ele está fazendo? Está pastoreando. O pastor é aquele que tem a capacidade de ouvir as pessoas que estão com dificuldades. O pastor é aquele que tem capacidade e condição de ouvir quem chega depois e bate na porta. Davi, opa, tudo bem? Tudo bem. Eu estou ouvindo que o pessoal está vindo para aqui. Quem? Quem está com dificuldade está vindo para aqui. Eu não sei se você pode me receber. Porque o meu problema, eu não tenho muitas dificuldades, mas eu estou todo endividado e estão tentando me matar. Sério? Sério. Pô, então vem cá, senta aqui, vamos conversar. Me conta essa história melhor. E Davi vai ouvindo a história dele. E ele fala, olha, essa dívida ela era pequena. Mas eu me enrolei. Sei lá, eu não consegui. Peguei dinheiro com a agiota. Não consegui pagar. Fiz empréstimo no banco. E a coisa foi ficando ruim para mim. E Davi fala, não, tudo bem, fica aqui comigo, eu vou te ajudar. E Davi começa a orientar ele.
que Davi está fazendo? Pastoreando. Alguém que chegou endividado, angustiado pelas dívidas, e agora está com outras pessoas unidos a Davi na caverna. Olha que comparação, que semelhança com o nosso ministério. Daqui a pouco, chega outra pessoa. Davi, ô meu amigo, tudo bem? Quem é você? Olha, a minha situação é a seguinte, eu tenho tido depressão na minha vida, a minha situação é delicada, complicada, eu talvez não tenha tanta dívida como aquele ali. E tem gente que faz isso, né? Aquele ali está lascado, a dívida dele é grande. Davi ouve, Davi novamente vai pastorear, pega o cara que está com depressão, senta e começa a ouvir e fala assim, fica aqui comigo, eu vou cuidar de você. Aqui, eu não tenho muita coisa não, eu não tenho uma cama confortável, eu não tenho uma TV, eu não tenho internet, tudo que eu tenho é uma caverna, amor para cuidar de você, e eu quero ouvir. Eu ouvi há poucos dias aquela história do pastor que tem necessidade de quebrar a pata da ovelha, e ele faz isso por uma única razão. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e a conhece. Quando uma ovelha para de ouvir o pastor, não ouve os aconselhamentos, não ouve a direção, não ouve os direcionamentos, o pastor quebra a patinha da ovelha e carrega ela nos ombros e põe ela aqui. Sabe para quê? Para que a ovelha tenha condição de sentir o cheiro e conhecer o pastor dela pelo cheiro e pela voz. E durante algum tempo, o pastor carrega a ovelha nos ombros, mas pasmem, nunca mais essa ovelha vai esquecer o tom, o timbre e a voz do seu pastor. E o cheiro. Pode rodar o mundo, mas o dia que ver o pastor, vai conhecer a voz e o cheiro do pastor. Veja se não tem uma semelhança com o nosso ministério. Eu quero dividir com você 3 experiências que eu tive. E foi muito interessante. Porque a Bíblia fala dos homens em dificuldades, endividados e amargurados de espírito. Deus nos levanta, irmãos, e nos manda pessoas sempre problemáticas. Eu não sei vocês, mas se eu pegar cada ovelha minha, tinha algum problema. Eles estão aqui hoje trabalhando comigo. Estão aqui hoje compondo os servos que vão servir vocês daqui a pouco. Mas cada um deles só veio se unir a mim porque eu também tinha problemas e eles tinham um problema e se uniram a mim. Eu não sei vocês, mas eu me lembro de 3 casos e eu quero dividir com vocês. Teve uma que eu amo demais, essa ovelha. E ela veio, ela falou, pastor, eu tenho um problema. Eu falei, qual é o seu problema? Ela disse, meu marido não quer casar comigo. Eu falei, você está com um problemão. Porque ele vive contigo, dorme contigo, se relaciona com você, paga as tuas contas. Mas ele diz que não quer casar com você, você está com um problema grande. Eu falei, mas eu vou te ouvir. E ouvi, e ela veio, começou a congregar comigo, começamos a ajudar, começamos a se aproximar. É o tempo da patinha quebrada, nos ombros, levando para cima e para baixo. E ali ela começou a ser ministrada. Próximo passo, fui conhecer quem é o marido dela. E a importância do pastor ter disponibilidade de ir lá tratar. Chegando lá, conheci o marido dela. Primeiro dia, a gente louvando, ele estava olhando, tipo, quem é esse negão aí? Fizemos o grupo familiar célula na casa dela. Ela, quem é esse camarada? Mas ele ficou ali comigo, louvando. Acabou a reunião, a gente vai para o momento de comunhão, pastor CH. Aquele momento gostoso, é um dos melhores momentos da célula. Aí a gente está lanchando, conversando. E você sabe que as coisas acontecem naquele momento de comunhão? É na unidade que começa a acontecer as coisas. Eu fui conversar com ele, eu falei, meu camarada, a minha ovelha disse que você não quer casar com ela. O que aconteceu? Pastor Solimar, querido, vem. O que aconteceu? Aí ele disse assim para mim, pastor,
Eu já tive um casamento antes. E a minha experiência não foi nada legal. Aí eu virei e falei para ele assim, meu camarada, o fato de ter dado errado a primeira vez não quer dizer que vai dar errado de novo. Tanto é que você encontrou ela, porque se fosse para dar errado, Deus não ia nem te dar condição de encontrá-la. Até porque ele não tem muita beleza. Deus foi generoso com ele. Eu falei, o que queres que Deus faça para você? Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Ele falou, pô, pastor, pegou pesado, hein? Eu falei, pois é, meu irmão. Porque agora é o tempo da restauração total na tua vida. Ele parou. Puxa, eu nunca pensei nisso, pastor. Eu falei, é verdade. Eu falei, se você precisa de encorajamento, conta comigo. Pastor, tu me ajuda? Eu falei, ajudo. O que é preciso para casar? Opa! Eu falei, meu irmão, você não vai ter problema absolutamente nenhum. O pastor é um facilitador. O pastor, ele não tem que prender, ele tem que liberar. Amém? Fala pro teu irmão, você não tem que prender, você tem que liberar. Fala, libera. Aí eu fui e peguei os documentos com ele. Quando o pastor é advogado, facilita, né, pastor? Peguei a relação de documentos, fui junto com eles. Pastor é assim, hein? Não tem um princípio bíblico? É ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. O caminho você vira para a ovelha e fala assim, ó, o caminho é aquele lá, ó. Vai lá. No caminho, você faz assim, ó. Segura na mão, a guitarra está com fio. Então não posso ir muito longe, não. Essa ovelha não pode ir muito longe. Peguei nas mãos e fui com ele. Levei na secretaria, conseguimos a gratuidade e, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, no último final de ano fizemos o casamento deles. Era para você aplaudir bem forte. Aleluia. A gente vai pegar pessoas com problemas, em dificuldades, e o pastor vai cuidar e facilitar para que os problemas sejam resolvidos. Segunda classe de pessoas, e eu quero te dar o meu segundo exemplo, dentro da realidade que Davi enfrentou, os endividados. Tem uma ovelha querida, amada, ela me procurou e disse assim, pastor, dessa vez a vaca foi pro brejo. Eu disse, qual é o seu problema? Ele falou assim, olha, eu peguei um cartão e usei e acabei criando uma dívida que virou uma bola de neve. A minha dívida é impagável. Eu falei, meu irmão, nada é impagável. A única coisa que não tem preço é uma alma, porque a Bíblia diz que ela custa o mundo inteiro. Falei, qual é a tua dívida? Ele falou, eu devo aproximadamente 93 mil reais. Eu falei, poxa, meu irmão, é alta mesmo. É alta mesmo. Às vezes a pessoa pensa que você vai pagar a dívida, né? Eu falei, ó, mas eu não vou pagar a tua dívida não, fica ligado. Deixa Deus te usar. Mas para solucionar problemas, primeiro você conhece o problema, depois você cria uma estratégia e Deus vai dar a saída. Uma doença só mata alguém porque quando ela toma conhecimento da doença, a doença já tomou o corpo todo. Elas têm sintomas e ela não se preocupa em resolver. Falei, senta aqui, meu irmão, vamos ver quais são os sintomas. E ele começou a conversar. Falei, primeiro passo, vamos saber o valor da dívida real. Fui na Caixa Econômica com ele, fizemos o levantamento, conversamos, conversei com o gerente dele. Aí o gerente, até um pouco com desdém, né? Deu um sorriso e disse assim, 93 mil é difícil de pagar. Eu falei, eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. E eu comecei a orar. Aí eu falei assim, como que a gente faz para negociar essa dívida? Falei, se você não negociar com ele, eu vou ajuizar uma ação contra o banco. Ele foi e falou assim, puxa, bora ver aqui o que o banco libera a título de acordo. Agora vem o poder da oração. Uma das características de um pastor, ele continuamente está orando por aquela ovelha que está endividada. O problema é que nós queremos pastorear e não pagamos um preço de orar, de visitar e conhecer, se misturar com a ovelha para saber qual é o problema dela. E eu lembro que eu fui orar e o gerente foi ver como pagava.
Daqui a pouco o gerente volta com o olho arregalado. Nesse dia, eu fiquei no escritório que eu já estava peticionando, porque o prazo estava acabando, e eu pedi o outro colega que está, inclusive, no culto aqui agora comigo, o Dr. Dória, pedi para acompanhar ele na caixa. Eu me lembro como hoje, estava dando 3:30 da tarde, o banco fecha às 4 horas. E quando eu saí da oração, o Dória disse que o gerente veio assim com o olho meio arregalado e falou: cara, eu não sei como, mas a proposta do banco para você quitar toda essa dívida é você pagar R$4.200 hoje. Sabe qual é a marca do pastoreado? Milagres em cima de milagres, 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 milagre em cima de milagre. Se prepare, porque Deus vai trazer no teu ministério um tempo de milagres. Xarabacantere barabarabalabás. Ele com lágrimas me ligou às 3:30 da tarde e disse: como aconteceu isso? Falei: eu não sei, vaso. Paga logo e se vira. Vai acontecer coisas na sua vida que você não tem que saber como aconteceu. Só saiba de uma coisa: quando o impossível está diante de ti e Deus faz isso, é para que não fique dúvidas de que tem a mão do Deus vivo nisto. Terceira experiência que eu tive. Amargurado. Sabe por que eu estou aqui hoje em Xerém, pastoreando? Um dia eu estava fazendo programa na Rádio Melodia. Nós somos submissos ao pastor Érico Rodolfo Bussinger. Pastor Érico fazia o programa e eu era o responsável todas as madrugadas. Ia eu e o pastor CH lá para a Barra da Tijuca. E tivemos muitos milagres nesse caminho indo para a Barra. Não é o caso aqui, eu vou contar em outra ocasião. E um dia me liga uma pessoa que falou para mim assim, chorando no telefone: pastor, para mim acabou tudo. Pastor Jorge está ligado, que era ovelha minha e depois foi ovelha dele. Acabou tudo. Eu estou com os remédios na mão e hoje eu me despeço das pessoas que eu amo. Eu falei: meu amigo, para você me ligar, você não quer morrer. Guarde o que eu vou te dizer. Vai entrar pessoas no teu ministério, na tua igreja, que querem cometer suicídio. Mas se eles entrou no lugar de vida, como que eles querem morrer? Não acredite, porque é obra satânica. Mas pode ser fruto do pecado. E a gente tem que discernir. E eu disse assim para ele: segura o remédio na tua mão. Ele disse: estou com o remédio aqui. Eu falei: agora eu vou orar contigo. Não se mata hoje não, deixa para se matar amanhã. Porque eu quero ir de manhã cedo. Quando amanhecer o dia, o programa era de madrugada. 1h da manhã a gente saía de lá, né, pastor CH? Mas de manhã eu estarei na tua casa. Eu já tinha perguntado: onde você mora? Ele falou: eu moro em Xerém. Ele me ouviu falando na melodia, nem imaginou que eu morava pertinho dele. O que isso implica? Às vezes as pessoas não acreditam que a solução da vida delas está do lado da casa delas. Está tão perto. Eu libero essa palavra profética sobre você. A solução está do teu lado. Dá uma olhada para o irmão do teu lado. A solução está do teu lado. A solução está do teu lado. Olha para o teu irmão, dá um glória e diga: a minha solução está do meu lado. Essa semana eu tive 2 impactos. Primeiro foi na AD Renovo. Falei: Jesus, a solução está do meu lado, do lado do meu escritório. Depois eu tive na Aba Church. Eu falei: a solução está do meu lado. Uma bênção. Às vezes, a conexão que você precisa para voltar a sorrir, para voltar a se alegrar, está do teu lado. E eu estava tão desanimado com a história do Acamp Jovem. Aí o pastor CH me chamou para participar do programa com ele. A solução estava do meu lado. E ele todo empolgado. Daqui a pouco a Dalba me mandou. Aí a Dalba me fez chorar. Um bate e o outro acaba de matar. Aí o Adalba me mandou um vídeo.
Eu novinho, há mais de 20 anos atrás no acampe, eu falei, pô, CH, assim não vale, isso é covardia. Eu estava desanimado de ir para o acampe, já me sentia um velho, minha barba branca, cabelo caindo, mas eu voltei a sonhar. E a Bíblia diz que os jovens têm visão, os velhos sonhariam, e os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Você veio no primeiro café de pastores e líderes da região sudeste, porque o Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor vai restaurar a tua energia. Em nome de Jesus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Se você sente, pode dar um glória, pode dar um aleluia, pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Escute, irmãos. Aquele irmão não cometeu suicídio. E congregou comigo um bom tempo, depois foi congregar com o pastor Jorge. E por causa dele, nós começamos o trabalho aqui em Xerém. Ele não está mais aqui, mas eu estou. Tem pessoas que vão passar pela tua vida só para abrir portas. E depois elas irão embora. É por isso que você tem que ter cuidado, porque às vezes você acha que teu ministério acabou porque alguém saiu de lá. De repente, aquela pessoa só abriu a porta e foi Deus quem enviou para um fechamento ou um início de ciclo. Tem pessoas que são estratégicas. Não fique triste, mas renove as suas forças. Homens em dificuldades, homens endividados e amargurados de espírito. A Bíblia diz que Davi se tornou um chefe deles. Por que não dizer que Davi se tornou o pastor deles? Ouvia, aconselhava, orientava. O que é o ministério pastoral se não ouvir, aconselhar? No momento que a pessoa está angustiada, ir lá orar com ela. A minha experiência tem sido essa. Às vezes 1h da manhã alguém está atribulado e te liga. E você cuida dessa pessoa. Agora uma coisa importante que tem que haver. O pastor, essa semana eu estava almoçando com o pastor CH, pastor Solimar, pastor Marcelo. E a gente estava conversando sobre o pastoreio. Aí o pastor CH disse assim, Davi era um pastor que tinha uma característica interessante. As ovelhas dele davam a vida por ele. Um dia Davi acordou e estava lá, cansado, espreguiçou. Aí ele disse assim, tecladista, eu estava com a vontade de beber uma água do poço de Belém. Está pensando que a ovelha dele virou e disse assim, pastor, vai lá buscar. A ovelha dele ouviu e a Bíblia diz que foi lá em Belém buscar. Passou por risco de morte. Risco de morte. E vem com a água. Irmãos, quando alguém te entrega um copo d'água, isso pode ter um sentido muito maior do que só você matar a sua sede. A pessoa pode estar se conectando contigo e dizendo assim, conta comigo. Conta comigo que eu conto contigo. A Bíblia diz que Davi pegou aquele copo de água e ele falou, eu não posso beber dessa água, porque poderia ter custado a vida da minha ovelha. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Mas quando o pastor é amado, a ovelha coloca-se em risco por causa do pastor. E aí o pastor CH estava falando assim, é o que Davi viveu aqui. No tempo da dificuldade da ovelha, o pastor estava presente. No tempo da luta da ovelha, o pastor estava ali. Conta comigo, eu estou aqui orando por você. Em todos os momentos da vida da ovelha, o pastor está presente. Esse é o pastor genuíno. Não é genuíno o pastor, o irmão lá não, tá? É o genuíno pastor. É aquele que cuida, é aquele que ouve, é aquele que apacenta, é aquele que entende, é aquele que compartilha, é aquele que divide o pão que tem com aquele que está faminto, é aquele que está, ainda que esteja em Adulão, num dos momentos mais difíceis da vida dele. Davi, esse era o momento mais difícil da vida de Davi.
O pior momento dele não foi quando ele pecou com Betseba. Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte. Ele sabia o que ia acontecer quando ele pecasse. Mas o pior é quando ele faz o que é certo e os inimigos brotam de dentro tentando tirar a vida dele. Eu digo que a maior honra de Davi não foi ter matado o gigante, mas foi não ter matado Saul. E Davi está angustiado na caverna, precisando de refrigério, precisando de ser consolado. No tempo difícil, nasce um irmão. A Bíblia diz, ama um amigo, na angústia nascerá um irmão. E no tempo de dificuldade, os amigos de Davi foram seus parentes. E foram os endividados, os amargurados de espírito. E foi as pessoas problemáticas. O que eu estou dizendo, irmão? O teu ministério vai andar, mas quem vai te ajudar são aquelas pessoas que você menos espera. A ajuda virá de onde você menos espera. Gente que estava prestes a morrer vai se unir a você para te ajudar, para te erguer, para te levantar. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Ame as suas ovelhas, ainda que aos teus olhos elas não possam contribuir com nada, ainda que elas sejam endividadas, amarguradas de espírito ou problemáticas. São essas pessoas que vão levantar o teu ministério. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, o homem faz. O homem olha para você e diz, você não está aprovado segundo os meus critérios. Deus olha para você e diz assim, eu te escolhi, tu estava no ventre materno, eu te chamei, tu és meu, eu te darei um novo nome, você fará a minha obra nesta terra. Deus chama homens desvalidos, endividados. Aí a Bíblia diz, amados, que com ele estava 400 homens naquela caverna. Eu fico imaginando, numa época que não existe banheiro, não tem chuveiro para tomar banho, não tem perfumes, não tem como conviver, não tem uma TV, não tem passatempo. Só vai ficar com você dentro da caverna aqueles que te amam de verdade. Aqueles que ouvem a tua voz e seguem a orientação. Só vai ficar com você quem te ama de verdade. 400 homens. Aqui estava sendo gerado o exército de valentes, que foi o mais letal da história de Israel. 400 homens se uniram a Davi. Para encerrar, eu quero ler um versículo em 2 Coríntios, por favor, capítulo 1, verso 4. Diz assim o texto bíblico: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus te consolou, pastor, pastora, apóstolo, líder. Agora é o tempo de você consolar outras pessoas. Deus vai levantar pessoas que aos olhos dos homens, elas estão com dificuldades, endividadas, e angustiadas de espírito. Cadê o outro microfone, gente? É com essa gente que você vai fazer a obra de Deus. Queria pedir que você ficasse de pé.
Se prepare, porque hoje Deus está... Abaixa, por favor. Hoje Deus está ativando algo no teu ministério. Sabe por que você veio? Porque você está conectado com o reino. A tua visão é de reino, não é de tribo. Enildo, estamos juntos. Pastor Fábio, estamos juntos. Pastor Almir, estamos juntos. Pastor Michel, Pastor Epitácio, Pastor Abraão, Pastor Vanderlei, Apóstolo José, Pastor Fábio, Pastor CH, te amo. Pensa num cara que eu tenho uma paixão. Amo como minha vida. Meu irmão fora da barriga da minha mãe. Pastor Marcelo, Pastor Solimar, Adalba, Pastor Ricardo, Pastor Marco Aurélio, Pastor Jefferson, Pastor Maurício. Quando eu cheguei nessa terra, irmãos, aquele homem me abraçou, Pastor Maurício, da Reina. Me abraçou aqui em Xerém. Uma vez eu fui numa vigília, falei, meu Deus, 2 horas da manhã, todo mundo dormindo, a gente orando na igreja dele. Eu cheguei soltando fogos. Falei, ele não vai me chamar nunca mais. Depois eu tive lá de novo. Ele deve ter falado, esse pastor da Ramá é doido. Eu sou doido por Jesus. Visão de reino, pastor Rômulo representando o pastor Jorge, de Paraupeba, Minas Gerais. Eu quero fazer dessa canção a nossa oração. Amém. Amém. Se você puder, um instante, fechar os seus olhos. Um instante. Um instante. Fecha os seus olhos. Aleluias. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afoguei meus barcos no cais. Eu irei. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de Declare vida isso nessa manhã. eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus.
te chamado para uma grande obra. Oh, anjos da igreja do Senhor. Oh, uma grande obra, uma grande responsabilidade nas mãos. Oh, levando vidas ao conhecimento de Jesus, aquele que nos salvou. Louvado seja o nome de Deus, o nome daquele que se entregou na cruz por nós, pelas vidas de vocês. Aleluia. Le canta la basura, canta la manás. Oh, derrama, Senhor, o teu Espírito, Senhor, renovando os teus filhos. A identidade e o chamado não é à toa que passam por processos. Não é à toa. Oh, pra onde eu irei? Eu volto para ti, Jesus. Oh, muito obrigado, Jesus. Voltamos para ti, ó Deus, todos os dias, Senhor, nos reafirmando no ID do teu evangelho. Oh, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14. A Bíblia diz que aqueles homens que andavam com Davi, o menor valia por 100 e o maior deles valia por 1000. Deus está te levantando porque você vale por mais de 100 e alguns de nós que vale por mais de 1000. Deus está contando com você. A obra do Senhor foi confiada em tuas mãos. Não retroceda. A Bíblia diz que aqueles que olham para trás, o Senhor não sente prazer neles. Ele te chamou e te escolheu. Ele sabe o que está fazendo. Quando Ele te chamou, Ele sabia o que estava fazendo. Você foi chamado por Deus. Ele nesta manhã está ativando algo no teu ministério. Hoje talvez você não está entendendo nada, mas você está dentro de uma conexão, de um propósito que está maior do que os teus olhos podem ver. Se prepare, porque a região sudeste, nós estamos declarando profeticamente que pertence a Jesus. Tem irmãos aqui que do teu pastoreio será tão frutífero que o teu nome, talvez você não vá, mas o teu nome será ventilado nos 4 cantos dessa nação. Talvez você não consiga se ver assim, mas Deus é especialista em ver e saber o teu futuro. Ele sabe o que está fazendo. Você hoje em Adulão só olha quem está te cercando, angustiado, amargurado, endividado. Mas Deus olha e fala assim: você será voz profética no tempo do fim. Não te preocupes, porque você será voz profética no tempo do fim. Você será resposta na oração de alguém, resposta na família de alguém. Deus te escolheu, está te preparando, está te capacitando, ainda que você esteja em Adulão. A Bíblia diz no verso 5 desse capítulo que lemos, que o profeta vai até Davi e diz assim: agora chegou a hora de você sair de Adulão. O verso 5 ele diz: agora você vai ser lançado. A Bíblia diz que Davi entende o propósito. E ele fala: agora eu sairei. No verso 5, após a ativação profética que Deus traz usando o profeta para ele, ele entendeu que o tempo do Adulão estava saindo. E na minha e na sua vida, Adulão está terminando. Adulão está acabando. Se prepare.
Porque Deus te chamou, o Deus que te chamou, Ele está enviando o profeta para dizer: agora sai de Adulão, sai do lugar seguro. O texto diz exatamente isso. Davi, sai do lugar seguro. Chegou a hora de correr risco, sai de Adulão. Adulão foi o tempo que você precisou para ficar num lugar de seguro, de refrigério, de reparo, de reflexão e preparando o exército que seria o mais letal da história de Israel. Agora é o tempo de você sair de Adulão. Quando você chegar na sua casa, você vai dizer: eu saí de Adulão. Seja profeta na vida do irmão que está do seu lado. Põe a mão no ombro dele e profetiza: chegou o tempo de você sair de Adulão, pastor. Pastora, chegou o tempo de você sair de Adulão. Pastor Epitácio, vamos sair de Adulão. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Pastor Wellington, chegou a hora de sairmos de Adulão. Pastor Vanderlei, chegou o tempo de sairmos de Adulão. Aleluia. Apóstolo José, chegou o tempo de sairmos de Adulão. Paraopeba vai ficar pequeno. Pastor Rômulo, diz para o pastor Jorge: Paraopeba ficará pequeno. Porque chegou o tempo da igreja de Cristo. A Bíblia diz: toda a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.